O vídeo de hoje é sobre a Lei da Memória Democrática, a também conhecida como Lei de Netos. Hoje eu convido a vocês a entender com profundidade essa lei, tá bom? Um prazer em conhecer. Meu nome é Aila Fonseca, eu sou advogada especialista no direito internacional espanhol, com mais de 14 anos de experiência, com 10 anos de inscrita aqui no Colégio de Advogados da Espanha, a correspondente à OAB do Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essas informações. Então, vamos cair diretamente nesse tema, que, a partir de ser muito importante, né, é uma oportunidade única. Vocês que são descendentes de espanhóis, não perca essa oportunidade, porque ela é única. E aí eu vou explicar para vocês por quê, tá? Duas coisas importantes que tem que ficar aqui nesse vídeo não perca a oportunidade e não durma no ponto. Então vamos lá. A Lei da Memória Democrática, ela entrou em vigor em outubro do ano passado, 2022. Essa lei, uma curiosidade, né? Não é que essa lei foi feita para nacionalizar os descendentes de espanhóis, não. Não foi apenas para isso. Esse assunto da nacionalização dos descendentes é um entre muitos assuntos que abordam a questão da ditadura aqui da Espanha, né? Que abordam os temas de transição da ditadura para a democracia. E foi uma forma que o governo da Espanha encontrou de reconhecer, tá? Muito sofrimento que várias famílias padeceram. Sofrimento e injustiça, né? E uma delas que eu vou falar, né? O que me compete, que é o que eu trabalho, é sobre a nacionalização dos descendentes. Então vamos lá. Essa lei, quando entrou em vigor, eu tô aqui com ela na minha mão para falar com vocês com propriedade. Essa lei, quando ela entrou em vigor, ela apenas falava de 3 artigos, né? De um artigo que se dividia em A, B e C. Quando esses artigos, eles são muito restritos, porque fala: os nascidos fora da Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, que originariamente tenham sido espanhóis e que, né, esse que somando, né, como consequência de ter sofrido o exílio por razões políticas, ideológicas, de crença ou de orientação e identidade sexual, tenham perdido ou renunciado à nacionalidade espanhola. Ou seja, aqui tem vários condicionantes de não só de que você seja filho ou filha, ou neta ou neto. De acordo com esse artigo aqui, essa letra, a letra A, eu tenho que ser uma descendente. Esse meu avô, essa minha avó tem que ter sofrido exílio e também tem que ter perdido ou renunciado à nacionalidade espanhola. Ou seja, se realmente se aplicasse esse artigo, muita gente ia ficar de fora, né? E mais na frente ele fala, né, sobre o período do exílio, né? Tem que ser um período determinado. Se o seu avô viajou um dia antes, já não sofreu exílio, por mais que tenham saído da Espanha por causa do exílio. Então eles engessaram muito a oportunidade. Sigo. A letra B. Os filhos ou filhas nascidos no exterior de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade espanhola por ter casado com um estrangeiro antes de entrada em vigor da Constituição de 1978. Então, houve aí um período na lei que aquelas mulheres que casavam com um estrangeiro, elas perdiam a nacionalidade espanhola. Aí veio esse artigo para uma tentativa de restaurar essa injustiça. E aí a letra C, que é o último, que entra aí 2 hipóteses, que são os filhos ou filhas maiores de idade daqueles espanhóis a quem foi conhecido a nacionalidade em virtude da antiga lei, que é a Lei da Memória Histórica. Então, se o seu pai ou a sua mãe foi nacionalizado pelaquela lei de 2007, pela Lei da Memória Histórica, você como filho maior
tem direito a também solicitar sua nacionalidade nessa lei da memória democrática. E também aqueles filhos maiores que, por exemplo, o neto do espanhol conseguiu a nacionalidade espanhola. Esse neto tem um filho maior de idade. Então, esse filho maior de idade também pode solicitar a nacionalidade espanhola pela lei da memória democrática. Isso aqui era a lei pura. O que aconteceu? Meses depois, foi publicada uma instrução pelo Ministério de Justiça ampliando a interpretação da lei, que, na minha opinião, de forma muito justa, tá? Então, aquela hipótese que eu tinha que ser filho ou filha, neto ou neta de um espanhol e que tivesse sofrido exílio e que, por causa disso, tivesse perdido ou renunciado à nacionalidade espanhola, aí sim que eu poderia solicitar a minha por ser neta. O que aconteceu? Com essa interpretação ampla que o Ministério de Justiça fez e publicou na instrução, como é que ficou essa interpretação? Há quem diga que é uma interpretação que não é uma interpretação legal, tá? Porque não obedeceu os ritos de uma lei orgânica. Mas, como vem para beneficiar, eu não vou criticar. Os consulados estão aplicando a interpretação no Ministério de Justiça. Os registros civis aqui da Espanha também. E aí depois eu falo sobre o trâmite, que hoje, no dia de hoje, 11 de maio, quem está resolvendo esses procedimentos é o Registro Civil Central, tá? Você que está aqui na Espanha, vai ao Registro Civil da sua cidade, mas esse expediente ele é remetido ao Registro Civil Central. Mas aí vamos entender como é que ficou essa lei depois dessa interpretação. O Ministério de Justiça falou assim: vamos continuar com esse artigo que é totalmente restritivo, porém, vamos ampliar para a hipótese que é a primeira, que é o simples fato de você ser neto ou neta de um espanhol ou de uma espanhola, e ponto. Você não tem que demonstrar que o seu avô, sua avó sofreu exílio, nem que perdeu a nacionalidade, nem que renunciou, nada disso. Se você tem o caso que seu avô sofreu exílio e quer solicitar por esse anexo, né? Porque as solicitações vão por anexos. E você quer solicitar por esse anexo por questão de justiça, não tem problema. Porém, mas tem que também apresentar provas que o seu avô, sua avó saiu da Espanha porque sofreu exílio. A grande maioria das pessoas estão indo pelo caminho mais simples, que é o anexo 1, simples fato de eu ser uma neta de um espanhol. E ponto. Sem mais. O artigo que eu tinha lido anteriormente, que tinha o IQ, que era somado, que foi o que todo mundo entendeu, né? Veio o Ministério de Justiça e interpretou da seguinte forma. E o Ministério de Justiça, se explicando aqui, ele diz assim, que é possível encontrar uma interpretação de acordo com a verdadeira vontade do legislador e do espírito desta lei. A interpretação que podemos chegar mediante a análise conjunta e integradora da lei da memória histórica. Ou seja, aquele artigo que falava, aquele que é filho ou filha, avô, avó, de um originariamente espanhol, o IQ e o depois do IQ que tenha sofrido exílio por causas tal, eles dividiram esse artigo em duas hipóteses, ou seja, ele dividiu a primeira hipótese, a primeira frase, que é os nascidos fora da Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, que originariamente tenha sido espanhol. Essa é uma hipótese, que é que todo mundo está indo. E a outra hipótese é que os nascidos fora da Espanha, tarará, tarará, e em consequência de ter sofrido exílio,
por razões políticas, ideológicas ou de crença ou de orientação e identidade sexual, tenham renunciado ou perdido a nacionalidade espanhola. Ou seja, da letra A, que antes eram hipóteses, eles dividiram na interpretação do Ministério da Justiça, dividiu em 2 hipóteses. Muito bem, coisa que eu me alegro muito, fico muito feliz. Por quê? Porque assim, com essa interpretação, vai entrar um maior número de descendentes espanhóis, que é o de direito. Então, quer dizer que aquele que tenha saído da Espanha, não na época do exílio, mas saiu por causa do exílio, ou então não é espanhol, esse neto não é espanhol, é menos espanhol daquele que saiu na época do exílio. Eu sei que a lei da memória democrática, ela veio para restaurar os danos causados pela ditadura. Porém, eu também acredito que o espírito da lei, o Ministério da Justiça fala, a verdadeira vontade do legislador é que realmente todos os descendentes de espanhóis, que é o de direito, porque é de sangue, né? É uma forma originária de conseguir a cidadania espanhola. Então é de direito, não é um favor. Não é um favor que eles estão fazendo, é o de direito, é o de sangue. É como se nos dias atuais, né, a minha filha, que os avós são netos, então por algum motivo a gente tivesse que ir embora, não pudesse inscrever a minha filha, mesmo ela sendo neta. Mas vamos lá, seguimos. Outra hipótese é que ficou a mesma coisa, né, que é o das mulheres que, ao casar, perdiam a nacionalidade espanhola. Essa hipótese segue a mesma com o matiz, porque eles dividiram, antes eles falavam que, olha aqui meus estudos, tudo para vocês, eles falavam, quando fala das mulheres que perdiam a nacionalidade espanhola por ter casado com um espanhol, eles falavam das que perdiam, tá? Mas aí com a interpretação entraram também as que não perderam, ok? Então ampliou aí essa interpretação. E a última ficou também igual, que os filhos maiores de idade daqueles que foram nacionalizados pela lei da memória histórica. E também poderão solicitar nacionalidade espanhola pela lei da memória democrática os filhos maiores daqueles que também conseguiram a nacionalidade por esta lei. Aila, não entendi nada. Me dê um exemplo aí, porque me perdi. Agora eu me perdi. Vamos lá, voltamos para cá. Vem para cá comigo. Vem para cá comigo que eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Quem entra aqui dos filhos maiores daqueles que conseguiram a nacionalidade por esta lei, pela lei de memória democrática? Quem são? Os bisnetos. Vamos supor que o neto, tá, solicitou sua nacionalidade espanhola, tudo certo, sem nenhum problema, e foi concedido. Existe aqui a hipótese os filhos maiores daqueles que conseguiram a nacionalidade por esta lei também podem solicitar a nacionalidade pela lei de memória democrática. Quem são os filhos maiores? É o filho desse neto. O filho desse neto é o bisneto do espanhol. Entendido? Aí tá a coisa. Coisas importantes, muito importantes que eu quero falar com vocês. Quem quer ir, né? Eu vou aqui dedicar alguns minutos, por mais que não seja a maioria que vai por essa via, porque realmente é muito complicado essa via, que são aqueles que querem solicitar a nacionalidade porque o seu avô, sua avó, ou seu bisavô, sua bisavó sofreram um exílio. Não estou falando aqui que um bisneto, uma bisneta, pode solicitar por ser bisneto ou bisneta. Não é assim, tá? Seu pai ou sua mãe, dependendo da linha de onde vem a descendência, primeiro tem que solicitar para depois você poder solicitar. Não porque é bisneto, mas porque o seu pai, como neto, adquiriu a nacionalidade pela lei de memória histórica. E aqui nesta lei admite que você pode solicitar, porque você é um filho maior do seu pai que adquiriu a nacionalidade pela lei de memória democrática.
Tá certo. Então tá, ele entrou meu pai, vamos colocar esse exemplo. Entrou meu pai, que ele é neto, eu entrei e agora eu tenho uma filha menor. E minha filha entra? Entra sim, só que ela já não vai entrar pela lei da memória democrática. Ela vai entrar pelo Código Civil. Ela vai fazer a opção, tá? Mas aí já não é a mesma lei. Não é a lei da memória democrática, é do Código Civil. Até quando, Aila, minha filha, eu posso solicitar a nacionalidade espanhola para minha filha? Até os 18 anos. É um procedimento simples, tá? Você vai ao teu consulado e aí faz a opção. Porém, muito importante, ao completar, a sua filha, ao completar 18 anos, a sua filha tem que voltar ao consulado e fazer a declaração de vontade de conservar essa nacionalidade espanhola. Aila, por quê? Sempre é importante a gente entender o porquê das coisas, porque assim vai entender o motivo. Recapitulando, aquele neto solicitou a nacionalidade pela lei da memória democrática e foi concedido. Porém, esse neto, ele já tem um filho maior de idade. Pode também solicitar a cidadania espanhola pela lei da memória democrática. Porém, esse filho maior de idade tem uma filhinha aí pequenininha. E aí, essa filhinha entra pela lei da memória democrática? Não, não entra. Mas entra pelo Código Civil, porque ela tem o direito de optar, porque ela está sobre a pátria potestade de um espanhol. Então, ela tem direito de optar. Porém, isso tem prazo. Os pais têm que ir até o consulado da Espanha, ou se estão aqui dentro do território espanhol, ao registro civil, para fazer o trâmite da opção da nacionalidade dessa filha. Caso esse trâmite seja realizado fora, né, não esteja na Espanha, vocês estejam fora, é importante, importantíssimo. Oi, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Grava isso com fogo na pele assim, para não esquecer. Quando essa menina completar 18 anos, ela tem um prazo dos 18 aos 21 anos para ir até o consulado e dizer: Senhor cônsul, eu estou aqui para declarar minha vontade de conservar a minha nacionalidade espanhola. E por que, Aila? Por quê? Por quê? Pelo simples fato de que não foi ela que foi lá no cônsul a fazer a opção da nacionalidade espanhola. Não, quem foi? Foi feito através dos pais. E sendo assim, ela, sendo maior de idade, ela tem que declarar essa conservação. Aí, se não for, perde a nacionalidade espanhola. Tem como recuperar, mas isso aí já é tema para outro vídeo. Ok. Quero falar de uma coisa super mega importante, que é sobre esse documento aqui, ó. Que é isso aí? Isso aqui é uma certidão de nascimento. Do caso, é de uma bisavó de um cliente. Gente, esse documento aqui, a certidão de nascimento, é um documento fundamental para que esse neto solicite a nacionalidade espanhola. Aí lá, por que é fundamental? Porque eu tenho que demonstrar que meu avô ou a minha avó, ou ambos, nasceram na Espanha. E aí eu tenho que demonstrar que nasceu meu pai, vamos colocar o exemplo aí, que nasceu o meu pai e que meu pai é meu pai. Então, são tudo que é como a gente se demonstra isso? Com certidões de nascimento. E qual é a minha alerta aqui, gente? É que esse tipo de documento, olha, esse aqui é de 10 da manhã. No dia 12 de janeiro de 1902. São documentos muito antigos. Às vezes, as famílias não têm todas as informações. Até a gente achar essa certidão de nascimento, leva tempo. Porque é dedicação, de estudo, de investigação. Não é assim da noite para o dia. Esses documentos levam tempo para serem encontrados.
Os registros civis da Espanha está com a demanda absurda. Tem alguns deles que até cobram, outros não, a maioria não, mas tem alguns deles que cobram. Perdão, registro civil não, as paróquias, os arcebispados, as dioceses, alguns, a maioria não. Certo, então alerta, tem que se mover já. No início aqui do vídeo eu falei que não, a gente não pode dormir no ponto. Por quê? Porque esse tipo de documentação a gente não encontra do dia para a noite. Requer tempo, dedicação e investigação. Às vezes a família tem uma cópia dessa. Então fica um pouco mais fácil, não mais rápido. Porque aí a gente tem que fazer uma solicitação e esperar o registro civil emitir. Como se trata de livros muito antigos, porque esse aqui é de 1902, então o funcionário lá do registro civil tem que parar o que está fazendo para colocar umas luvas e tocar o livro com muito cuidado. Eu tenho outra aí de 1800 e alguma coisa, 96, que tá ali na outra sala. Eu fiz até um caso de sucesso deles, para os que me acompanham aqui, meus casos de sucesso. Adoro fazer meus casos de sucesso. Então, o que é que eu venho falar para vocês? Não durma. Por quê? Porque essa lei da memória democrática, ela não estará em vigor para sempre. Ela nasceu com data de nascimento e com data de morte. Qual é a data dela? Que vai deixar de entrar em vigor. É outubro de 2024. Por que, Ilha? Porque, segundo a lei, ela só vai ter 2 anos de vigência. Também está previsto na lei que se prorrogue por 1 ano mais, talvez. Com essa oportunidade de conseguir a cidadania espanhola, um passaporte europeu, a gente não pode trabalhar na possibilidade de que essa lei seja prorrogada por 1 ano mais. A gente tem que trabalhar no que temos, que é até outubro de 2024. Então, por que eu tô falando que não podemos dormir? Porque tem que buscar essa documentação. Essa documentação às vezes chega em 2 semanas, às vezes em 3 meses, 4 meses. Com a documentação na mão, é quando a gente pode solicitar o agendamento no consulado. O agendamento do consulado não está saindo na mesma semana, nem muito menos. Por exemplo, o consulado de São Paulo, tem gente que solicitou em dezembro o agendamento e ainda não tem o agendamento, ainda não sabe o dia que vai apresentar esses documentos. Vocês estão me entendendo? Que não podemos deixar isso pro último dia. Por quê? Porque tem muita coisa em jogo. Às vezes você nem interessa ter o passaporte. Porque o que eu vejo, eu acabei de atender uma moça que ela tem seus 30 e poucos anos, ela tá na França, ela é bisneta, né? Os pais dela não interessa mais ter, já tem aí quase seus 70 anos, já tá tranquilo no Brasil, né? Mas ela tem interesse. E mais, ela tem uma filha, e ela quer que a filha dela tenha a nacionalidade espanhola. Eles moram na França por questão de trabalho, mas não tem a nacionalidade da França, só tem uma autorização de residência e tá lá temporariamente. Então, a oportunidade que ela tem é agora. E pela minha experiência aqui no escritório, de eu atender diariamente netos e bisnetos, mas assim, os bisnetos são os maiores interessados por eles, porque aí tá nessa faixa etária de 30 e poucos anos para 40 e pouco, e pelos seus filhos, de dar uma oportunidade de vir estudar aqui na Espanha, na Universidade Espanhola, ou na Universidade Europeia, porque ter um passaporte espanhol não abre aqui as portas só para a Espanha, abre as portas para todos os países membros da União Europeia. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Outro motivo mais, existe aí um pessoal que
que é assim onde eu estou mais preocupada, que são os bisnetos, que o cliente é bisneto. E o pai, por exemplo, vamos colocar aí que é o pai do cliente que tem a descendência espanhola. E o pai do cliente está falecido. Realmente, quem é neto é o pai dele. Só que o pai dele está falecido. E essa lei não foi feita para quem está falecido. Foi feita para quem está vivo. E agora, José, por quê? Eu falei no início do vídeo, venho falando que os bisnetos, né, podem chegar a ter direito quando esse pai adquire a nacionalidade por ser neto, ok? E aí vai transmitir para ele por ser maior de idade e tem que apresentar na vigência da lei da memória democrática. Perdão eu ter repetido tanto, mas eu quero que fique claro, são coisas muito importantes. É uma oportunidade única. Eu não coloco minha mão no fogo porque eu não coloco minha mão no fogo por nada, nem por ninguém. Porém, é pouco provável que se volte a entrar em vigor uma lei parecida como essa. Muito pouco provável. Mas seguimos aqui. Vou recapitular a casuística que eu estava falando. Quando o neto está falecido e esse bisneto quer adquirir a nacionalidade espanhola, como é que se faz? Já que eu já disse que para um bisneto adquirir a nacionalidade espanhola, tem que primeiro o neto adquirir, que vamos colocar o exemplo de sempre, que é o pai, e daí passar para o filho maior de idade. Pai falecido. Não pode assim, a filha pedir a nacionalidade pela lei da memória democrática por esse pai. Por quê? Porque essa lei foi feita para vivos, não para os que estão falecidos. Porém, existe aí uma possibilidade de, vamos supor que o avô do meu cliente, que é o bisneto do espanhol que nasceu na Espanha, o avô do meu cliente que já nasceu no Brasil, também está falecido. Ou se estiver vivo, melhor. O que a gente faz nesse caso? A gente faz uma inscrição fora de prazo. Que é isso, Aila? Você tem que traduzir as coisas para mim. Inscrição fora de prazo é nada mais, nada menos do que solicitar a nacionalidade para esse avô que nasceu já no Brasil. Aila, mas solicitar a nacionalidade espanhola? Sim, porque o Código Civil diz que aqueles que são filhos de um pai, de pais, ou pai ou mãe, de um espanhol, nascido na Espanha, originariamente espanhol e nascido na Espanha, pode adquirir a nacionalidade espanhola a qualquer tempo, inclusive pós-morte. Essa parte do inclusive pós-morte não tem no Código Civil, porém existe outra lei que admite fazer essa inscrição. Por que eu falo que esse grupo de pessoas, que o neto, né, está falecido? Porque é a minha maior preocupação. Porque nesses casos, tem que fazer a inscrição fora de prazo. Essa inscrição fora de prazo, no caso pós-morte, está demorando aí 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano. Vamos somar aí. Eu atendi um caso agora. Eu vou até mostrar para vocês. Olha aqui minha árvore. Quando eu atendo as pessoas, eu vou escrevendo, né? Fazendo os bonequinhos. Ah, bisavô, bisavó. Quem é o avô? Sabe, o avô ou a avó? E vou puxando. Porque a minha preocupação é dessa categoria, né? Desse grupo de pessoas que ele sendo bisneto, né? O pai faleceu. Se for o caso, a mãe faleceu. Mas eu sempre falo do pai para a gente seguir o mesmo protocolo. Por quê? Porque nesse caso ainda faz a inscrição fora de prazo. Quando está vivo, é mais rápido. Porque o avô, né, vai lá diretamente no consulado e faz. Mas a maioria dos casos, esse avô está falecido. O avô do bisneto do espanhol que nasceu na Espanha. Estou falando desse filho que os pais nasceram na Espanha. Vocês estão me entendendo? Mas eu sigo. A gente tem que fazer essa inscrição fora de prazo
desse avô, né? O avô, no caso, que meu cliente é o bisneto. E aí demora, quando é pós-morte, demora muito. E a gente já tá quase na segunda quinzena de maio. Para solicitar essa documentação, eu já falei para vocês do tempo que leva. Mas o tempo que leva para a gente agendar no consulado da Espanha para pedir essa inscrição fora de prazo. O consulado da Espanha não recebe muito bem esse pedido. E não recebendo bem, a gente tem que vir aqui para a Espanha solicitar aqui. Eu falando aqui é muito simples, mas não é simples. É muita briga, mas eu tô aqui para isso. E esse trâmite demora aí 1 ano. Antes estava demorando 9 meses. Antes da lei da memória democrática. Agora está demorando bastante. A previsão é que aí esteja demorando aí 1 ano. E somando, quando saia esse documento, é que esse bisneto, que a gente já não vai falar de bisneto, a gente já vai falar de neto, né? Daquele que nasceu no Brasil, que o avô nasceu no Brasil, a gente aí solicitar uma nacionalidade espanhola, que também não vai ser todos os consulados que recebem isso facilmente. Por quê? Porque alguns consulados, eles interpretam que só os netos e netas que o avô ou a avó tenha nascido na Espanha. Ocorre que o artigo da lei diz que os nascidos fora da Espanha de pai ou mãe, avô ou avó, que originariamente tenham sido espanhóis. Esse originariamente tenha sido espanhóis, os catedráticos de direito internacional, que são estudiosos da matéria, interpretam que esse hubiera sido espanhol significa que, se essa criança tivesse nascido na Espanha, ele hubiera sido espanhol de origem. Mas como ele nasceu no estrangeiro, ele é só espanhol de origem e nascido no estrangeiro. E eu comparto dessa corrente desde o início, desde outubro do ano passado, quando foi publicado a lei. Eu sempre pensei assim. E eu publiquei vídeos sobre isso, fiz lives no Instagram sobre isso, me chamaram de louca, de muitos nomes aí. Mas tá aí catedráticas falando, tá? Tem uma catedrática da Faculdade de Direito da Universidade de León, que ela fala claramente, assim, do jeito que eu falei para vocês. E eu fui a uma palestra, e quando terminou a palestra, fui lá, pessoalmente, tirar essa dúvida. E ela, com toda tranquilidade, disse, sim, Aila, é assim. É desse jeito. E sendo assim, os bisnetos que os bisavós, o bisavô, a bisavó, os dois nasceram na Espanha, esses bisnetos, inscrevendo esse avô, né, o avô do meu cliente, para vocês terem uma ideia, entenderem, eles agora vão solicitar a nacionalidade pela lei democrática porque ele é neto. Entenderam? Por que neto, Aila? Porque a gente nacionalizou esse filho que nasceu no Brasil. Vamos lá. Foi o Juan e a Maria imigraram em 1905. Juan e Maria espanhóis nasceram aqui, casaram aqui e imigraram para o Brasil. Chegando lá, teve a Joana. A Joana nunca foi nacionalizada espanhola. Agora, a neta da Joana quer conseguir a nacionalidade espanhola. Porém, o pai dela, que é filho da Joana, faleceu. E agora, como é que a gente faz? A gente tem que fazer uma inscrição fora de prazo da Joana. Se a Joana estiver viva, é mais simples. Se a Joana tiver falecida, é mais delicado o procedimento. Mas eu tenho aqui, eu posso passar
a confiança de vocês, que eu já fiz e a lei prevê, tá? Não é nenhuma brecha na lei, eu não inventei nada, simplesmente a lei prevê. Só que é um tema pouco conhecido. E quando a coisa é pouco conhecida, as pessoas desconfiam. Porém, eu já fiz, tenho provas que dá certo, que existe. E aí, já o meu cliente, né, ele já não vai solicitar pelos bisavós, né, porque não pode. Ele solicitaria pelo pai, só que o pai faleceu. Então, a gente faz a inscrição fora de prazo da Joana, que é o avó da minha cliente, para assim ela solicitar como neta. Enfim, eu me esforcei muito, espero que eu tenha me feito entender. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aqui na descrição do vídeo. Já adianto que muitos casos precisam ser analisados em uma consulta. Isso é um tema muito complexo, tá? E eu preciso estar aí com vocês, né, esse tempo, e eu me dedicar exclusivamente a você para eu analisar seu caso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Se vocês gostaram, dá aqui um joinha para mim, se inscreve no canal para vocês terem mais informações atualizadas. E aí é isso. Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.